Olá, amante do terror. Se você um dia já foi uma criança, o que eu tenho certeza que você já foi, você com certeza já deve ter ouvido falar dos clássicos contos infantis, tipo Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos e João e Maria. Essas histórias sempre acabam mexendo com um lado meio diferente do nosso cérebro, porque todo mundo já ouviu falar delas. Os pais geralmente sempre contam essas histórias para os seus filhos ou para ensinar uma lição ou para fazer eles dormirem. Ou os dois. De qualquer jeito, os contos infantis, assim como as cantigas infantis, sempre trazem uma mensagem. E hoje a gente vai estar vendo uma outra versão, uma versão feita pelo Fox Animations, que conta ela de um jeito bem mais sombrio. E claro, em uma versão totalmente diferente. Mas o foco é na do Hansel e Gretel, vulgo João e Maria. Mas para entender esse analog horror, a gente tem que ver os outros 3 vídeos que são as outras 3 partes anteriores. Então eu vou resumir e contar a história de Hansel e Gretel do Fox Animations. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Bom, o primeiro vídeo vai retratar da história da Chapeuzinho Vermelho, ou em inglês, Little Red Riding Hood. A Chapeuzinho e a mãe dela estão em casa. Vale lembrar que elas moram no meio de uma mata fechada, e a avó dela mora a uns quilômetros de distância dali. A mãe da Chapeuzinho diz que a vovó tá muito doente e precisa de uma cesta de doces, ou seja, ela quer que uma criança saia por aí pela floresta fechada durante a noite, caminhando por sei lá quantos quilômetros para entregar uma cesta de doces. Eu já ouvi falar de mãe desnaturada, mas eu acho que essa supera um pouco alguns limites. Enfim, depois de relutar um pouco, a Chapeuzinho finalmente concorda em levar. Enquanto ela tá andando pela floresta escura, ela acaba escutando alguns passos, e quando olha para o lado, acaba encontrando vários corpos de animais mortos, destroçados. 2 ursos e um coelho que diz para ela correr dali. He did it. You need to run. Get out of here as fast as you can. Go now. Porque ela estava em perigo. E se você já conhece bem a história da Chapeuzinho Vermelho, sabe bem que perigo é esse, o tal do lobo mau. E é justamente ele quem aparece atrás dela. Os dois começam a conversar, apesar da mãe da Chapeuzinho ter sido bem clara para ela não falar com estranhos. Mas no fim, ela fala pro lobo que tá indo até a casa da avó dela entregar aquela cesta de doces, porque ela tava muito doente. Tudo o que o lobo queria ouvir. Ele então vai para casa da vovozinha, que nem suspeita que quem tá na sua porta pode não ser a sua neta trazendo aqueles doces. E aparentemente, o lobo consegue mimetizar a voz da Chapeuzinho, porque a senhora abre a porta sem nem pensar. Só que assim que ela abre, não era ela, era o lobo mau, e faz aquilo que você já deve saber. Mata a velha sem dó nem piedade. E depois vai atrás da Chapeuzinho, que consegue fugir dele e ir para casa da avó, que já estava morta tem muito tempo. E assim que ela chega lá, encontra o cadáver dela, do mesmo jeito que aqueles outros animais. E claro, o lobo já estava lá pronto para atacar. Your friend is gone. Now it's your turn. O primeiro episódio acaba com o lobo chegando na casa da Chapeuzinho. Parece que o próximo alvo é a mãe. No próximo vídeo ele já começa dizendo pra gente que sim, todo mundo morreu. A Chapeuzinho, a avó e a mãe. O lobo venceu dessa vez. E logo em seguida, aparecem alguns textos na tela. Onde você esteve?
quando tudo aconteceu, quando todos nós morremos, Hansel, mate o lobo. Hansel. Guarda esse nome porque mais pra frente ele vai ser importante. Agora a gente tá na pele do caçador, que também é um dos personagens da história. Ele teoricamente salvaria todo mundo e mataria o lobo, salvando a vovozinha de dentro da barriga dele. Só que nesse caso ele não salvou ninguém, então a sua única missão era matar o lobo mau. Ele passa pela floresta e encontra os mesmos animais mortos que a Chapeuzinho viu da outra vez, logo antes do tal lobo mau aparecer. E por um momento, parece que ele se mostrou pro caçador também, mas pareceu só uma alucinação. Ele chega na casa da mãe e encontra todo mundo morto, um pouco antes do lobo aparecer de novo. O caçador atira bem no olho do lobo, o que parece funcionar a princípio, só que o caçador não vê que ele tá bem ali atrás. O homem acaba ficando com o rosto todo ferrado e tenta atirar de novo no lobo, só que aparentemente balas não funcionam, então o que resta pro caçador é fugir de lá e ir pra casa da vovozinha. Mas infelizmente pra ele, o lobo sabia que ele ia pra lá e já se deslocou. O lobo entra pela janela, o caçador vê o corpo morto da Chapeuzinho e em seguida o da avó, dentro do que parece ser um tipo de armário, e então o lobo aparece. You have nowhere to escape. Your fate is sealed. You will end up like them. Acontecendo o mais óbvio, o caçador morre também. No fim, o lobo venceu mais uma vez. Agora, o último vídeo antes do de Hansel e Gretel, os 3 porquinhos. Ele começa contando a famosa história deles. Eram 3 irmãos. Eles teriam que construir as suas próprias casas para se proteger do lobo mau. O primeiro construiu a sua casa de palha, o segundo de pedaços de madeira e o terceiro de tijolos. Na história original, os 3 porquinhos se juntam na casa do que construiu com tijolos e conseguem afugentar o lobo. Só que aqui é um analog horror. Então, o que acontece é que o primeiro porco constrói a casa e acaba sendo encontrado pelo lobo. Só que ao invés do lobo destruir a casa com um sopro, ele só faz quebrar a porta e matar o pobre do porco brutalmente. O segundo porco foi quase a mesma coisa. Ele construiu a casa de madeira e o lobo foi fazer uma visita. Só que dessa vez, ao invés do lobo matar o porco, ele mesmo acaba fazendo isso. Depois de ver a cabeça do seu irmão na mão do lobo. Agora, chegou a vez do terceiro porquinho. Só que é diferente. Ele tem um plano, que é se queimar e levar o lobo junto dele. Então assim que o lobo chega para finalizar o terceiro porco, dois queimam, e assim parece que tudo acaba com a alma de todos que o lobo matou finalmente descansando. Isso até me lembra o FNAF Pizzeria Simulator, onde todo mundo só descansa quando pega fogo. Enfim, o lobo aparentemente morreu. E é aí que vem o pulo do gato. Aparentemente, todos aqueles contos infantis estão interligados, e além de estarem ligados entre si, estão ligados com um outro que ainda não foi citado, pelo menos não abertamente, o conto
de João e Maria, que lá fora são chamados de Hansel e Gretel. É aí que a gente chega no ápice, o último episódio desse Analog Horror, Hansel e Gretel. O vídeo já começa falando que a história tá bem diferente do original, ou seja, espera encontrar coisas bem diferentes do conto original de João e Maria. Enfim, o vídeo começa com a Maria, vulgo Gretel, dormindo na casa dela. Em seguida, mostra algumas fotos de cima de uma cômoda, uma delas só e a outra com o João, ou Hansel, e de um jeito sobrenatural, a moldura cai no chão, se espatifando toda. Do lado dela aparece uma figura fantasmagórica do que parece ser o irmão dela, só que preto e branco com a cara distorcida, e de um jeito mais distorcido ainda, ele diz: A Maria, ou Gretel, imediatamente já assimila o que está acontecendo, que aquele era um Hansel e que ele parecia estar morto. Só que ainda assim, ela acha que está alucinando, imediatamente lembrando do que ele disse 3 dias atrás, antes de desaparecer, que ele ia caçar um lobo. A Gretel levanta da cama e vai até a cômoda, só para encontrar uma carta aparentemente deixada pelo Hansel, escrito: Gretel, me salva. Siga a trilha de migalhas de pão no caminho. Não confie nela. A Gretel não teve outra saída senão seguir o que a carta mandava e salvar o seu irmão. Ela segue a trilha de pães. No caminho, ela passa por praticamente todos os lugares que a gente viu até agora, que foi a casa de tijolos toda destruída por causa do fogo e a casa da vovozinha. Mas como não era onde a trilha de migalhas levava, ela só passou reto, até encontrar o que parecia ser o Hansel. Só que claro, numa versão mais distorcida e fantasmagórica, que nem aquela que apareceu na casa logo depois da Gretel acordar, e em seguida desapareceu, como se fosse uma alucinação. Ela até pensa que poderia ser o irmão dela, mas continua seguindo o caminho até chegar numa casa feita de doces, que para quem conhece a história original de João e Maria, sabe que aquela casa é a da bruxa, que atrai crianças para casa feita de doces, para engordar e cozinhar elas num caldeirão, para devorar depois. A Gretel então bate na porta, e uma mulher bem estranha atende, perguntando se poderia ajudar. A Gretel diz que está procurando pelo irmão e pergunta se aquela mulher estranha não teria visto ele por ali. A mulher convida a Gretel para entrar, porque estava muito frio aquela hora. Ela aceita, mas com um pé na frente e o outro atrás, porque aquela poderia ser muito bem a tal mulher que o Hansel tinha falado para ela não confiar. A mulher então pergunta sobre o irmão, e a Gretel responde que ele tinha ido caçar um lobo por aquelas matas, só que já faziam 3 dias que ele não aparecia. A mulher então diz uma coisa nada animadora, que o Hansel podia não estar mais vivo, porque aquele não era só um lobo normal, era a própria encarnação do mal. Ela então começa a contar a história. Era uma vez um menino que, por ser fraco e não saber se defender, todos na sua volta tiravam o maior sarro dele, faziam todo tipo de brincadeira que você pode imaginar, tudo porque ele era um alvo fácil. Só que um dia, uma dessas brincadeiras acabou passando de todos os limites possíveis. Alguém, ou um grupo de pessoas, ateou fogo na casa do pobre garoto, e por causa disso ele explodiu, e acabou perdendo totalmente a razão, e saiu matando todo mundo que tinha na frente dele, desde aqueles responsáveis pela sua desgraça, até os que não tinham nada a ver com a sua história. E, depois de matar tantos, a sua sede de vingança ainda não tinha passado. Então, ele foi até a casa de doces da bruxa, bateu na porta e ela atendeu. O garoto disse que o seu maior desejo era se tornar imortal e ainda mais sedento por sangue. Assim, ninguém conseguiria pará-lo. A bruxa então atendeu seu pedido. As 2 únicas condições eram o corpo de um lobo e dizer qual era o seu maior medo. No caso, o maior medo dele era o fogo. Então a bruxa concordou em transformar ele em uma criatura imortal, cruel e sedenta por sangue. Mas ele não poderia se aproximar do fogo, ou ele morreria. Em troca, ela pegaria a alma dele como pagamento, o que ele aceitou sem pensar 2 vezes. Durante todos esses anos, o lobo fez muitas vítimas, e o Hansel foi uma delas. Informação essa que a Gretel não acredita de primeira, e diz que vai embora. Só que por causa da chuva e por achar que a bruxa ainda estava escondendo alguma coisa, ela resolve ficar na casa.
A bruxa então diz que o quarto tá no andar de cima e que ela nunca deveria ir no porão, seja lá o motivo. A Gretel então vai pro andar de cima e de algum jeito consegue pegar no sono, só que ele acaba sendo interrompido por causa de um pesadelo estranho. No início parece que ela tá só sonhando com o Hansel, só que de sonho vai pra pesadelo. Quando o lobo aparece atrás do Hansel, o corpo dele fica todo destroçado e o lobo diz que o irmão dela tá morto. Atrás da Gretel aparece a bruxa que mata ela no pesadelo, fazendo ela acordar. Ela se pergunta se aquilo foi só um pesadelo, mas antes que ela pudesse pensar direito, a porta atrás dela abre e a bruxa aparece. Só que quando parece que a bruxa vai fazer alguma coisa com a Gretel, ela se levanta e a bruxa some. A Gretel sabe que não pode ficar ali e precisa achar o Hansel, ou pelo menos o corpo dele, que tinha que estar naquela casa, e o único lugar plausível era o porão. Por coincidência, o corpo queimado do lobo estava atrás de uma das portas que a Gretel abriu, segurando a chave do porão em uma das mãos. Eu diria que isso é uma armadilha óbvia, mas a Gretel não tá nem aí, e vai correndo pro porão tomando cuidado para não ser vista pela bruxa. Ela finalmente chega no porão, e enquanto ela tá andando por um corredor escuro, ela encontra um livro em cima de uma mesa. O livro é O Choro da Alma. Ela abre em uma certa página, do lado esquerdo, o livro que vai fazer as almas das criaturas sobrenaturais chorarem. No lado direito, a bruxa. Se você encontrou com uma bruxa, perfure a sua cabeça, seu ombro direito e finalize com o seu coração. Ou seja, esse livro não parece ser um escrito pela própria bruxa, e sim um guia de sobrevivência a essas criaturas sobrenaturais. Tanto que na página seguinte, a gente tem o lobo mau. Se você vê um lobo mau, o queime completamente. Nada pode pará-lo exceto o fogo. Não se mova. Só que, infelizmente, a Gretel é capturada pela bruxa. Ela acaba presa numa cadeira no que parece ser o porão. A bruxa tá junto com ela, e ela revela o que ela quer com a Gretel: o corpo e a alma. Ela tinha outros corpos junto dela, mas eles não tinham mais uma alma, porque todas elas já tinham sido enviadas para o descanso eterno por causa do fogo. Os únicos dois corpos que ainda tinham uma alma eram os de Hansel e Gretel. Esse tempo todo, o garoto ter pedido para a bruxa para virar uma criatura sedenta por sangue e imortal foi só uma mera coincidência, mas também uma conveniência para ela, porque aí todos os corpos que o lobo fosse deixando para trás poderiam ser recolhidos pela bruxa para ela pegar as almas ali dentro. Mas, por causa da fraqueza do lobo, todas as almas foram libertas, exceto por aqueles dois. Daí, a bruxa finalmente revela o que aconteceu com Hansel. Ele tá pendurado pelos braços, morto. Ou pelo menos parecia, mas por incrível que pareça, ele ainda estava entre a vida e a morte. Só que a bruxa veio e terminou de acabar com a vida dele, decapitando ele com as próprias mãos. O que mostra o quão forte essa criatura é. Ela finalmente pega a alma do Hansel, agora falta a da Gretel. A bruxa segura ela pelo pescoço, só que a bruxa esqueceu de confiscar a única coisa ali que poderia matar ela: a arma que a Gretel tinha escondida.
tudo pareceu bem conveniente, mas vamos ignorar isso. Como dizia no livro, se o coração da bruxa fosse destruído, ela morreria e a maldição iria se dissipar, o que funciona. A bruxa finalmente morre e a alma dela vai queimar no inferno, junto da do garoto que se tornou o lobo mau. A história termina com a Gretel indo visitar o túmulo do Hansel, cuja alma finalmente pôde descansar. E esse é o final verdadeiro para essa história. Olha, eu vou te falar uma coisa. No início, eu tava achando que seria só mais um analog horror genérico baseado em uma história infantil. Mas ver todo o desfecho dessa história só mostra como o Fox Animations realmente se dedicou ao criar esse analog horror e fazer com que ela tivesse um começo, um meio e um fim bem estabelecido. Ela não deixa de ter as suas falhas, assim como toda e qualquer obra presente nesse universo. Mas a gente não pode deixar essas falhas dizerem se uma obra é boa ou não. E na minha perspectiva, essa foi uma boa história para se contar. E você, gostou do que ouviu? Eu espero que sim. Muito obrigado ao Juan Dudoso, ao Diogo Eu e ao Mantovani RM por terem se tornado abençoados. E também ao Green Suns, ao Guilherme Segal, ao Faelka, Felipe Almeida e Trititan Edits por terem se tornado membros novamente. Se você quiser dar um apoio maior aqui pro canal, assine o membro Bênção do Emissário VQ ou Bênção de Niar Latotep. Os benefícios são ter prioridade de resposta aqui nos comentários, ter o nome aparecendo no fim de todos os vídeos e ter acesso antecipado aos vídeos que forem saindo. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.